Hoje a gente vai falar sobre o sistema nervoso central, o nosso centro de informações, né? O nosso centro de administrações do nosso corpo. E aí a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que ele é responsável e a divisão, a anatomia desse sistema nervoso central. E aí nos próximos vídeos a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Então vamos lá, o sistema nervoso central ele vai ser responsável pelas funções superiores do nosso corpo. Que funções são essas, Marco? Sono, a linguagem, o aprendizado, a memória, tá? Então ele vai ser responsável por essas funções. E aí a gente vai ver cada uma delas, vai ver as áreas do nosso cérebro, né? E aí a gente tem a divisão do córtex cerebral. A gente vai dividir ele em dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, tá? São dois hemisférios diferentes que a gente vai dividir o nosso cérebro. Então, ó, direito, hemisfério direito. Aqui no vídeo vai estar invertido, porque eu inverto a imagem do vídeo para ficar mais organizado, como se eu estivesse olhando para a tela mesmo, né, do, do dashboard aqui, né? Então, o direito, que na verdade vai estar aqui, de vocês, e o esquerdo, que vai estar aqui, vocês entenderam, né? O direito e o esquerdo, ou o direito e esquerdo, né? Depende do ponto de vista aí de cada um. Mas a gente tem aqui o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E esse cérebro, esse córtex cerebral, né? Ele vai ser dividido em duas colorações, duas substâncias. A substância cinzenta, que é a parte externa do nosso cérebro, essa parte aqui, ó, externa, e a substância branca, que é a parte interna do nosso cérebro, né? Como se tivesse um corte no nosso cérebro. Então a gente tem a parte externa, que é uma substância cinzenta, ela vai ser de grande concentração de corpos celulares, e ela vai formar o nosso córtex cerebral e os núcleos, né? E a parte branca, que é a parte interna, ela vai ter lá grande concentração de prolongamentos de neurônios. A gente vai entender sobre os neurônios mais tarde também, em outro vídeo. E ela vai possuir uma grande quantidade de bainha de mielina. A gente vai também falar sobre a bainha de mielina, o que ela faz, mas basicamente ela torna os impulsos nervosos muito mais rápido. Então, coisa que demoraria um tempo, vai ser feito em 10 vezes mais rápido. Mas a gente vai falar sobre bainha de mielina em outro vídeo com calma, tá? Provavelmente no próximo vídeo. E ela vai possuir. E ela vai estar abaixo desse córtex e em torno dos núcleos, né? Então ela vai estar nessa área aqui, dentro do cérebro, tá? Abaixo do córtex cerebral, abaixo dessa camada aqui, né, de substância cinzenta. E aí vai ser composta essa parte aqui de dentro, a substância branca, tá? E o cérebro lá vai ter os seus giros, que são esses giros aqui, tá? E vai ter os seus sulcos e as suas fissuras. Os sulcos são fissuras, são fendas também, só com umas fendas menores. E as fissuras já não, são fendas bem maiores, tá? Como aqui no meio, como vocês estão vendo aqui na imagem. E os giros, mais ou menos fazendo uma alusão ao nosso intestino, né? É uma forma do cérebro de arrumar espaço. É uma forma do nosso corpo de arrumar espaço. Porque imagine se isso ficasse em uma linha reta, né? Sem essas dobras. Imagine se o nosso intestino ficasse em uma linha reta, sem essas dobras todas. Isso ocuparia muito mais espaço, não é mesmo? Então, essas dobras, esses giros, é uma forma do nosso corpo de conseguir arrumar espaço, de conseguir deixar tudo bem compacto, né? De compactar o cérebro. E a gente vai ter lá agora os locais, a divisão cerebral, né? A gente tem lá o lobo frontal, a gente vai falar sobre cada um deles, tá? E aí a gente tem o sulco central, que vai dividir esse lobo frontal do lobo parietal, tá? A gente tem a fissura lateral, que é essa fissura aqui, que vai dividir o lobo frontal e o lobo parietal de quem? Do lobo temporal. Temporal aqui de baixo. Lobo frontal, lobo parietal, lobo temporal aqui embaixo. E aí a gente tem também a fissura parieto-occipital, que vai dividir o lobo parietal, que fica aqui em cima, do lobo occipital,
aqui atrás, tá? E dentro do nosso cérebro, a gente também tem duas estruturas muito importantes, que a gente vai falar mais pra frente, nesse vídeo ainda, que é o corpus callosum, é esse negócio aqui, ó, do nosso corpo, tá vendo? Esse aparelhinho aqui, que ele vai atuar na transferência de hemisférios. A gente falou lá em cima, vamos voltar lá, de dois hemisférios, hemisfério direito e hemisfério esquerdo, tá? E aí esse corpus callosum vai fazer a transferência das informações de um lado para o outro. E a gente tem também esse aparelhinho aqui, que é o hipocampus. O hipocampus vai ser responsável, vai atuar na nossa memória. A gente vai falar sobre ela também. Vamos lá para cima. Antes da gente continuar aqui, se inscreve aí no canal, dá o like. Por favor, dá o like, tá? E enquanto eu tô falando aqui com vocês, escreve qualquer coisa aí nos comentários que vocês me ajudam bastante, escrevendo alguma coisa nos comentários. Mas vamos continuar. Então vamos falar sobre cada lobo, né? O lobo frontal, em primeiro lugar, ele vai ser responsável pelo comportamento motor do nosso corpo. Então, tô movendo alguma coisa. É o lobo frontal que está fazendo. Ele vai ser responsável pela personalidade e pelo comportamento da pessoa. E ele também tem uma área chamada área de Broca. Essa área de Broca, a gente vai falar sobre ela mais pra frente, mas ela vai ser responsável pela geração da fala. Se eu tô falando aqui com vocês, é a área de Broca que tá gerando essa fala, tá? Se eu tô conseguindo falar com vocês, é a área de Broca que tá atuando. A gente vai falar o que acontece também se causar uma lesão nessa área de Broca mais pra frente, tá? Mas basicamente essa área de Broca, ou Broca, tanto faz, ela vai ser responsável pela geração da nossa fala. O lobo parietal, que é o que fica aqui em cima, ele vai ser responsável pelo córtex somatosensorial, ou quer dizer, ele vai ser responsável pelo tato e pela dor, né? Se você dá uma porrada aí com um dedinho na quina da mesa, do móvel, é esse lobo, né, parietal que vai funcionar. E aí vai ser responsável pela sua percepção de dor, né? E ele vai processar também e perceber, né, as funções sensoriais do nosso corpo, tato, olfato, paladar, etc. Vai ser o lobo parietal, esse aqui em cima. O lobo temporal, aqui do lado, ele vai ser responsável pelo sistema límbico, sistema das emoções, então sensação de felicidade, de choro, né, de tristeza, é o lobo temporal que faz. O aprendizado e memória, a gente vai falar sobre aprendizado e memória também nesse vídeo, também é o lobo temporal que faz. E o processamento e percepção, audição e sistema vestibular, é o lobo temporal também que faz. E o lobo temporal, ele tem a área de Wernicke. Essa área de Wernicke, ela é responsável pelo centro de linguagem, o centro de linguagem da sua compreensão. Se você está compreendendo o que eu estou falando, é graças à área de Wernicke. Se você está conseguindo falar, é a área de Broca. Eu estou falando aqui, ó, então eu estou utilizando a área de Broca. Se você está entendendo o que eu estou falando, você está utilizando a área de Wernicke, ok? E temos também o lobo occipital aqui atrás, e ele vai ser responsável pelo processamento e percepção visual do nosso corpo. Essa percepção visual, ela é um pouquinho detalhada, um pouquinho complicada, tá? A gente não vai falar sobre ela aqui nesses vídeos, mas ele é responsável pela visão, pelo processamento da visão e percepção da nossa visão. E aqui a gente vai para um negócio, uma área bem interessante, né? Inclusive para nutrição, que é o sono. O sono, todo mundo sabe que ele é super importante para o ganho de massa magra, por exemplo, né? Para perda de gordura, por exemplo. E é o sono, né? Que dividido em níveis, né? E a gente vai ver um pouquinho sobre o sono aqui nesse vídeo. E aí a gente tem o eletroencefalograma, que é aquela touquinha que você coloca lá os
os transmissorizinhos, né, os receptorizinhos na cabeça, e aí vai dar o eletroencefalograma vai dar esses resultados aqui, essas ondas, e aí essas ondas são divididas em onda beta, alfa, teta e delta. A beta vai de 14 a 30 Hz, a alfa de 8 a 13 Hz, a teta de 4 a 7 Hz e a delta de 3 a 5 Hz. E aí a gente tem lá, a beta é quando você está acordado com os olhos abertos. Você está ativo. A alfa é quando você está acordado, mas com os olhos fechados. A teta é o início do sono e a delta é o sono profundo, tá? E aí a gente tem lá a vigília, quando a sua alfa, né, que é aqui, de 8 a 13 Hz, está ativado. E aí você está lá acordado, aí você resolve fechar os olhos, né? Então vai para... Você está no beta, acordado, e aí você resolve fechar os olhos, vai para alfa, né? Vai para alfa. E aí vem o primeiro estágio do sono, que você começa a entrar em sono leve, que é ativa a teta, que é o início do sono, ativa a teta, tá vendo aqui? Então o estágio 1 é a teta. O estágio 2 já começa a mudar da teta para delta. Então olha aqui, ó, vem a teta, aí tem vum 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 vum, vum aqui muito rápido, né? Vai mover muito rápido a linha. E aí depois vai ser intercalado esse rápido vai ser intercalado com o complexo K. Ou seja, vai lá em cima e aí volta a ser normal. E aí vem rápido de novo, aí vum lá em cima, volta ao normal. E aí vem o estágio 3, que é basicamente só esse complexo K, né? Só esse complexo K. É uma mistura desse complexo K com a delta. E aí vem o estágio 4, que é a atividade delta, né? E aí depois vem o sono REM. E o sono REM, olha que interessante, volta para como se você tivesse no estágio de vigília. Volta para aquele estágio inicial com teta e beta, né? Na verdade, é quase estado de vigília. Você quase está acordado, só que você está em sono super profundo. É o sono regenerativo, o sono REM. É como se você tivesse realmente acordado, só que sem as percepções do seu corpo. Você está dormindo, na verdade. E aí, esse é o sono reparador. E aí, é interessante, quanto mais jovem você é, mais sono REM você tem. Quanto mais velho você é, menos sono REM você vai ter. E olha aqui, ó, as áreas de Broca, que é aqui na frente, e a área de Wernicke aqui atrás. E olha que interessante, se você tem uma alteração nessa área de Broca, uma lesão nessa área de Broca, você vai afetar a sua expressão. Você vai conseguir entender o que é dito, porque sua área de Wernicke tá ok, só que você não vai conseguir falar, porque sua área de Broca tá com defeito. E a área de Wernicke, se você afetar ela, você vai ter você vai afetar a sua compreensão. Se você consegue falar, mas não entende o que é dito. Por exemplo, vamos entender um pouquinho melhor. Eu falo aqui, ó, tô segurando isso aqui. Aí isso aqui é uma caneta. Eu falo caneta, tá? Só que vocês entendem, lalala. O que é, né? A área de Broca vai afetar a expressão. Eu entendo o que é dito, mas não consigo falar. Então não é. Eu tô falando caneta. Então é a área de Wernicke. Consegue falar, eu tô falando caneta, mas eu estou entendendo, blá, blá, blá. Então, a área de Wernicke está afetada. Agora eu falo blá, blá, blá. Não consegui falar caneta. É a área de Broca, tá? Vamos continuar aqui em cima. Estamos quase acabando, essa aqui é a última parte. E aí a gente vai falar sobre aprendizado e memória. O aprendizado é a aquisição de novas informações, os novos conhecimentos que a gente adquire. Eu estou estudando, você está estudando aí esse vídeo. Então você está aprendendo. Só que também temos a memória, que é o armazenamento dessa aprendizagem. Não adianta nada você decorar uma informação, vai fazer a prova, faz a prova, tira 10 na prova, vamos supor, só que 2 meses depois você já esqueceu, né?
você só usou a sua memória de curto prazo. Você não usou uma memória de longo prazo. Você não reteve essa informação, não armazenou essa informação, esse aprendizado. Você simplesmente decorou. Então, memória é exatamente esse armazenamento desse aprendizado. E aí a gente tem memória declarativa, que é gravar números, datas, informações. É o que eu utilizei para montar esse vídeo aqui para vocês. Eu gravei as informações, eu estudei essas informações, memorizei essas informações, armazenei essas informações e estou repassando para vocês agora. Então, é uma memória declarativa. É uma memória consciente. E temos a não declarativa. Hábitos, por exemplo, o seu corpo faz isso muito bem quando você começa a acordar todo dia às 5 da manhã para ir trabalhar. E aí, você faz isso por um tempo, por umas 2 meses, 3 meses, seu corpo adquire esse hábito de acordar às 5 da manhã para trabalhar. Então, vamos supor que um dia é feriado, final de semana, você não coloca seu despertador para tocar às 5 da manhã, mas mesmo assim você acorda às 5 da manhã. Por quê? Porque seu corpo tem a memória não declarativa lá nele. Então, hábitos, por exemplo. E é uma memória não consciente. O seu corpo não está consciente dessa memória. E aí tem esses eventos externos, que é os estudos, por exemplo, os acontecimentos, por exemplo, e os eventos internos do nosso corpo, por exemplo, essa questão de acordar cedo. Você vai adquirir essa memória, né? Esse aprendizado. O seu corpo vai pegar esse aprendizado e vai reter temporariamente, em primeiro lugar. E aí vai consolidar esse aprendizado com uma retenção duradoura. Se você utiliza, você vai utilizar esse aprendizado, você vai continuar retendo ele. Se você não utiliza, vai esquecer esse resultado. Aqui também, retenção temporária, e aí você vai consolidar esse resultado, utilizando, ou vai esquecer esse resultado, né? Essa aquisição. E aí a gente tem lá o campus calóceos, que vai realmente atuar nessa transferência de um hemisfério para o outro, e o hipocampus, que vai atuar exatamente aqui, nessa questão da memória, tá? É isso, espero que vocês tenham gostado. Dá o like aí, se inscreve no canal, deixa qualquer comentário aí que ajuda bastante. E até a próxima. Fui!